Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre... Sobre as segundas-feiras azuis. Vamos falar sobre Blue Monday. Yeah. Ok? Tu vais iniciar o episódio explicando-me exatamente o que é isso do Blue Monday. Yeah. E depois vamos... Os porquês, Uhum. as consequências. E vamos entrar aqui numa conversa que em determinados momentos se vai tornar bem ativista. Sim. E eu vou partilhar até alguns dos meus enervamentos recentes. Sim. Sim. E vamos procurar ajudar, talvez, a integrar um bocadinho melhor os nossos presentes de Natal 2022. Yeah. E até vamos descobrir que, se calhar, este é que é verdadeiramente o momento certo para estabelecer objetivos e não o início do ano. Sim, eu acho que sim. Sim. É isso. Boa. Em determinado momento, lá mais para o final, também vamos descobrir que esta conversa bem podia ser intitulada de Desmancha Prazeres 2. Na realidade, é uma conversa muito importante e que vai despertar... bem motivadora. E que vai despertar pensamentos bem interessantes em quem nos ouve, tal como despertou em nós. Aí vamos nós. Olha, Pedro, sabes o que é Blue Monday, segunda-feira azul? Tenho uma pequena ideia há cerca de 30 segundos. Porque antes de nos sentarmos para gravarmos este episódio, tu fizeste-me essa mesma pergunta. Certo. E começaste-me assim a dar uma primeira ideia e eu disse, ok, quero falar contigo sobre isso. Ok, então eu ontem foi Blue Monday, nós estamos a gravar isto no dia a seguir ao Blue Monday. Blue Monday. E eu ontem estava a dar uma palestra em Albufeira e antes de começar houve assim uma conversa e uma das senhoras disse, e hoje ainda por cima é o Blue Monday. E disse-me que era Blue Monday é o dia mais triste do ano, diz a senhora. Curiosamente, ainda por cima, nós estávamos numa sala que se chamava Sala Azul. É giro, não é? Anyway, Blue Monday foi um dia que, entretanto, investiguei melhor. Porque a minha ideia era mais que era só uma questão comercial. E, efetivamente, foi uma empresa de viagens que pediu a um psicólogo americano, em 2004, para ter assim uma fórmula para the January Blues, como estava a dizer. E pronto, eles estavam aqui a ver várias questões, não é? O que é que acontece? Porque é que parece que assim em meados de janeiro nos sentimos mais tristes e em baixo? Não é? Passou o efeito da alegria e do Natal, para a maior parte das pessoas, pelo menos, das resoluções do ano novo. O tempo está... não nos lembramos das palavras do Fernando Pessoa nestes dias, que um dia de chuva é tão belo como um dia de sol, só nos focamos no mau tempo. E, no geral, então, o que é que se chegou à conclusão? Que a terceira segunda-feira de janeiro é o dia mais deprimente do ano. É onde, quando há os níveis de depressão e tristeza são Há altíssimos. zonas no mundo onde está bom tempo, não é? Sim, portanto, o que é que eu também descobri? Que não se aplica ao hemisfério sul. Ok, é só para nós no hemisfério norte, que estamos a levar com um tempo fechado. Por acaso aqui, nem de propósito, temos tido uns dias de chuva, ventania. Pois, e curiosamente, não é? Eu estava no Algarve, estava mesmo frio, estava chuva e estava assim muito nublado, assim um tempo nada típico para o Algarve, portanto encaixou bem na ideia do Blue Monday, embora a palestra em si não foi fixe. Acho que foi uma boa fórmula para melhorar o Blue Monday. Então, a forma de contrariar o Blue Monday é assistir a palestras da Mia sobre parentalidade consciente. Sabes que eu no fim da palestra, no outro dia, vi um vídeo de um menino pequenino que estava a cantar aquela música Don't you worry about a thing, everything's gonna be alright. E tinha planeado
tocar esse videozinho no fim da palestra. Agora que estou a pensar, também calhou bem, não foi? Sim. Não vou cantar agora. Mas, então, será que essa... Ok, sempre que nós temos alguma coisa como o dia mais deprimente do ano, claro que isso estará dependente das pessoas e das suas circunstâncias, não é? Mas tu nomeaste aí três ou quatro acontecimentos, não é? Um deles é as condições climatéricas, não é? Que nós sabemos que têm uma influência sobre o nosso mood, não é? Mas também falaste aí de terem passado de ter passado a época festiva, não é? Que é algo que para muitas pessoas, para mim também, não é? É uma coisa que antes da época festiva tu tens assim alguma coisa em relação à qual podes look forward to, ter antecipação. Podes ter assim aquela Muita antecipação gente e vai aquele... tem um bocadinho de férias naquela Sim, altura. aquele entusiasmo, não é? E nós até sabemos que quando nós antecipamos que podem acontecer coisas boas, temos mais dopamina no nosso sistema. Certo. Não é? E, portanto, isso normalmente faz-nos sentir mais entusiasmados. Motivados. Não é? Sim. E também esse outro tema aí, que não será igual para todas as pessoas, mas o início do ano, para muita gente, traz uma sensação de reinício, de recomeço, de agora é que vai ser, agora é que vou fazer exercício físico, agora é que me vou alimentar bem, agora é que as coisas vão começar a virar para mim, não é? Porque há ali aquela mudança do dígito, que é uma mudança que nós sabemos que é uma construção nossa, mas ainda assim é alguma coisa que muda. E nós muitas vezes associamos essa mudança a outras mudanças. E normalmente assim algo positivo. Só que então, eu ontem tive assim um pequeno insight daquelas tipo, porque é que eu nunca pensei nisso antes? E na realidade, para mim, o grande recomeço não é janeiro, é setembro. Por causa da escola, ou não? Podia ser. Só que percebi uma coisa, que em janeiro, não é? O ano novo, o tempo não muda. O tempo em dezembro e janeiro é basicamente igual. Parece o mesmo mês. Tipo, se tu não soubesses que é janeiro, podia ser dezembro. Setembro não tem nada a ver. Setembro não é? Inicia... O tempo começa a ficar diferente. O ar fica diferente. Aquele vento assim de... ainda são dias quentes, mas o vento muda, os cheiros mudam, as cores começam lentamente a mudar. Portanto, assim, à nossa volta, a mudança é muito maior do que no ano novo. Eu nunca tinha pensado nisso assim. Tu tinhas pensado nisso? Não. Pronto. E assim, eu acho que no meu caso pessoal, pelo menos, foi assim o insight. É por isso que aquela sensação de querer fazer coisas novas, de mudança, para mim é muito mais forte naquela altura do ano. E nesta altura do ano é muito mais de acolhimento, de ir para dentro, de não querer fazer coisas da mesma forma que faço em setembro. E estava a pensar nisso, que realmente o tempo afeta-nos muito. Posso falar um bocado sobre essa... Posso falar um bocado sobre aquela afirmação de há pouco, né? De que esta tristeza, assim, né? É o dia mais deprimente do ano, que isto pode estar ligado a nós começarmos o ano com entusiasmo e depois, quando o entusiasmo começa a decair, de repente, por oposição, instala-se uma ideia de não, isto vai ser a mesma coisa, ou isto não está a correr bem, ou falta aqui qualquer coisa, falta aquele entusiasmo com que eu estava no início. Portanto, para muitas pessoas é a altura já de abandonar dietas. Já se foi, já não vale a pena. Já não vale a pena. Ia deixar de fumar, só que não. Sim, mas independentemente disso, independentemente da mudança de hábitos, que eu acho que não é propriamente isso não é isso que vai criar esse efeito. Qual efeito? Porque a mudança de hábitos que depois não chega a acontecer já é consequência de alguma coisa que apareceu antes disso, que é esta falta de entusiasmo em relação a operarmos mudanças nas nossas vidas. E aquilo que eu acho é que nós no início do ano estamos muitas vezes, nós, claro, estamos a fazer mega generalização e algumas pessoas que nos estão a ouvir podem dizer, e com propriedade, que isto não se aplica a mim, isto não faz sentido para mim. Portanto, mas aqui a reflexão é sobre
a nossa É mais sociedade, uma a maioria das pessoas. generalização. Sim. Não é? Eu acho que nós no início do ano, muitas vezes, temos o entusiasmo de agora é que vai ser, no sentido de agora é que eu vou fazer acontecer. Né? Agora, eu se calhar até tive uns dias afastado, sem trabalhar, e ganho um entusiasmo e vou levar isto tudo para a frente e vou treinar e vou fazer as coisas como quero e vou dizer a verdade às pessoas e vou encontrar dentro de mim a determinação para levar as coisas para a frente. Só que há um aspecto muito importante das nossas vidas e já vais ver para onde é que eu vou levar a conversa. Está em alinhamento com coisas que eu tenho andado a escrever muito nas redes sociais, que é uma coisa que me enerva profundamente. É que... Tu ficas muito mais enervado hoje. É chique, é da idade. Mas é uma coisa que me enerva profundamente. Tu sabes que eu fico nervoso, mas depois não entro em sofrimento por causa disto. Não é? Enervo-me que a ver e retiro alguma coisa de positivo daí. Não é? Retiro, impelo-me à ação. Mas uma coisa que me tem... vou parar de me justificar e só dizer... Uma coisa que me enerva profundamente uma parte muito grande deste movimento de desenvolvimento pessoal, de que nós também fazemos parte, diz às pessoas, tu consegues. Tu consegues. Basta quereres. Não é? Basta quereres. Se eu consigo, tu também consegues. E tu consegues. E o conseguir vem sobretudo de uma escolha. Não é? Tu escolhes, a partir de agora, fazer as coisas como tu queres. Mas é muito fixe poder acreditar nisso. És tu que agora, a partir de agora, tu sozinho fazes acontecer. Só que esquecemos de uma parte fundamental da equação que, por muito que isto nos custe e por muito que seja duro aceitar essa condição, esta segunda parte da equação é estatisticamente mais relevante que a primeira. As nossas circunstâncias têm aqui um papel muito importante. E algumas das circunstâncias... Sim, estatisticamente e cientificamente podemos olhar para isso. Algumas das circunstâncias jogam contra nós. Nomeadamente, agora vou dar mesmo uma de... Isto é mais uma cena de desmanche... Não é bem. É desmancha prazeres e é ativismo. É o ativismo que tu andaste aqui durante muito tempo a ser ativista para que eu fosse mais ativista. Sim. E isto faz parte do meu ativismo, que é nós estamos socialmente organizados de uma forma que muitas vezes e em muitos aspectos da nossa organização se assemelha a uma pirâmide. Não é? Em que tu podes pensar em muitas coisas, podes pensar em dinheiro, podes pensar em privilégios, podes pensar em acesso a determinadas condições. Tendemos a funcionar muito como uma pirâmide. Naturalmente, a pirâmide instala-se mesmo que ela não seja o propósito inicial do sistema. Mas tende a haver uma concentração de recursos. E, portanto, embora nos digam tu consegues, não é? Nós depois olhamos para os exemplos que temos à nossa volta e dizemos, sim, de facto, há pessoas que conseguem. Mas parece que o sistema está um bocadinho organizado contra mim. Porque se por um lado parece que a lei chegou ao final de ano e tenho coisas maravilhosas, por exemplo, uma coisa que me tocou o coração foi ver aquelas publicidades todas de grandes empresas a dizerem, a falarem da saúde mental, da inspiração, da alegria, não sei o quê. E depois sair as notícias. Depois saem as notícias, as pessoas dizem, mas eu trabalho nessa empresa e fui despedido porque estava com problemas de saúde. Porque estava com problemas de saúde, ou há tanta gente que lida com burnouts nessas organizações, né? E, portanto, o sistema está um bocadinho desenhado contra nós, não é? Porque ia continuar, por exemplo, tu começas o ano cheio de determinação, agora vou-me alimentar bem, não é? Mas depois entras numa estação de serviço, é um exemplo que nós lembro de há uns tempos temos discutido aqui no podcast, e tens dificuldade em alimentar-te bem, ou entras no supermercado e percebes que estão ativamente a ser, com o tempo todo, gastos milhões e milhões para tu comprar as coisas que não te fazem bem, que não... Parece que o sistema está um bocado organizado contra ti, não é?
Yeah. E sem querer jogar aqui o papel da vítima de então eu não posso fazer nada porque o sistema está todo contra mim. Mas há um aspecto muito importante das nossas circunstâncias que não joga a nosso favor. Uhum. E só que depois nós impelimos as pessoas, mandámos-las lá para fora a dizer mas se tu quiseres mesmo tu consegues. Bem, e portanto, a maior parte de nós está a jogar um jogo que é muito injusto, é muito desequilibrado e ainda nos estão a vender a ideia de que nós sozinhos deveríamos conseguir. E quando digo vender, é vender, porque nos cobram para nós lermos os livros e fazermos os cursos e fazermos as mentorias que nos vão ajudar a incorporar essa ideia. Portanto, eu acho que é só normal que nós, ao fim de algum tempo, que podem ser dias, semanas, meses, nós possamos perder o nosso entusiasmo. Ok, mas estás a falar disso agora levou-me até a escola, o sistema de educação. Uhum. Não é isso que acontece também. Não, aquele aluno, se ele quisesse, teria melhores resultados. Se ele se esforçasse mais um bocadinho, teria melhores resultados. E Quando o sistema está contra o... Sim, mas por muito verdade que isso seja, sim, esta aluna podia efetivamente estudar mais não sei quantas horas, mas imagina, tem uma ansiedade enorme, fica estupidamente nervoso nos testes e os testes não mostram o que esse aluno realmente sabe. Isso é só um exemplo. Depois temos outros, não sei quantos exemplos, não é? Nós, por acaso, temos sorte que podemos ajudar os nossos filhos em tudo o que tem a ver com a escola. Nós temos competências QB para os ajudar, certo? Outros alunos não têm. Não é? Nunca me esqueço da minha mãe, uma vez. A minha mãe era na Suécia, tu tens uma língua materna diferente de sueco, tens o direito de ter aulas também semanalmente dessa língua. E a minha mãe era professora de língua materna. E uma vez serviu de tradutora para uma diretora de turma que tinha uma reunião com os pais. E a diretora da turma queria que a minha mãe dissesse a essa mãe que ela tinha que ajudar mais o filho. E acho que falavam de inglês, que ela tinha que ajudar a criança com inglês para a criança ter melhores resultados na escola. A minha mãe estava tipo a dizer, mas ela era amiga ainda por cima da professora, mas tu és maluca, como é que esta senhora, praticamente analfabeta e que não sabe inglês absolutamente nenhum, como é que ela vai ajudar o filho? Não é? Portanto, esta é uma responsabilização individual que vemos em tantas áreas. É como quando as empresas agora vamos praticar mindfulness para as pessoas gerirem melhor o stress. Mas não mudamos os estressores. Os fatores que causam o stress continuam a ser exatamente os mesmos. Só queremos capacitar as pessoas para elas lidarem melhor com o stress. Claro que vão acabar em burnout no mesmo. E não estou a invalidar o mindfulness nesse caso, só que temos que olhar para as duas coisas, não é? E isso cansa. Não é? Eu acho que as crianças tiveram férias de Natal, mas voltaram para a escola, muitas delas já estão fartas outra vez. Não é? De estarem sentadas, não sei, 140 minutos numa aula sem poderem esticar as pernas e não poderem falar para o lado. Não é? Como é que vai estar motivado neste... Não é? Vê-se mesmo que nós estamos na altura mais deprimente do ano. Não é? Porque nós os dois também parecemos um bocado depressivos, porque eu ia acrescentar aí mais uma coisa. É que eu ia dizer que ainda há mais uma razão para nós estarmos deprimidos. Isso não tem a ver com ser ou não início do ano, mas no início do ano isso talvez seja mais provável. Lá está, porque tivemos uns dias ausentes e temos a sensação de estou a recomeçar. Que é uma parte fundamental da nossa organização social. E estou a dizer isto independentemente do sistema político que nós poderíamos ter. Uma parte fundamental da nossa organização social é estúpida. Yeah. É estúpida no sentido em que ela tem incorporada uma série de ideias que são criações humanas, como por exemplo a ideia de que tu tens que trabalhar e que tu tens que ser produtiva e que tu tens de... Não é? E se tens uma casa grande e um carro do caraças, tens mais valor do que se não tiveres? Por exemplo, essas ideias, mesmo quando nós escapamos a essas ideias, e eu acho que nomeadamente muitas pessoas que nos ouvem
Em algum momento decidiram escapar essas ideias. Decidiram, olha, eu vou deixar de carregar este fardo de tenho que trabalhar 40 horas por semana, ou tenho que trocar o meu tempo todo por muito pouco dinheiro. Vou tentar arranjar uma outra forma de conseguir viver. Mas ainda assim, mesmo quem consegue escapar momentaneamente a isto, continua a estar aqui preso numa série de construções humanas que são estúpidas, não é? Ontem apanhei uma no Instagram que achei piada, era um tipo no Brasil, tinha tirado uma fotografia ou uma nota, uma pequenina nota acho que era uma nota de R$2, portanto uma nota que vale muito pouco dinheiro, mas em que alguém tinha escrito com uma caneta na nota: sou um pedaço de papel e controlo a sua vida. Não é? E portanto, esta estupidez em que nós vivemos, e isto vem aqui de um economista, ok? Eu não estou a dizer que o dinheiro não nos ajuda, não tem uma série de papéis muito importantes, nomeadamente de permitir a troca. Não é isso, mas o facto de nós somos controlados por muitas coisas que deixamos de questionar ativamente, que simplesmente estão lá. Só que não pensamos sobre elas. E algumas pessoas nunca pensam sobre isto. Simplesmente tomam-nas como verdadeiras. Só que eu acho que têm alguma coisa dentro delas, lhes diz continuamente, isto podia ser diferente. Né? E quando nós estamos de férias, nós lembramos de que isto podia ser diferente. Temos tempo para pensar nisso, né? Não é necessariamente pensar nisto, mas é termos a experiência disto poder ser diferente. Temos a experiência de se calhar acordar no horário que realmente queremos acordar, porque é o que faz mais sentido para o nosso organismo. Temos tempo para fazer refeições melhores, para fazer exercício, para conviver com as pessoas. Que repara, refeições melhores pode ser na mesma chegar ao Natal e comer montes de doces, mas é o ter mais a sensação de viver uma vida que às vezes é um bocadinho mais livre, não é? Que é Estou a usufruir dela. Sim, que é o que acontece, por exemplo, com... também há um outro tipo... Tu falaste de setembro. Em setembro há um outro tipo de blues, não é? Que é quando nós voltamos de férias. Eu lembro-me quando trabalhava por conta de outrem, de ouvir tantas vezes colegas meus que andavam muito entusiasmados. Eu lembro-me de achar fascinante que havia pessoas que em janeiro diziam: pá, mais que 5 meses e estou de férias. Daqui a meio ano já estou de férias. E aquilo alimentava-os. E depois iam para férias e quando voltavam, alguns vinham meio deprimidos. Porque as férias tinham sido espetaculares, tinham-se divertido, mas a partir do meio das férias já estavam a pensar: pá, está quase a acabar. E agora diziam: só daqui a um ano é que eu vou ter outra vez a oportunidade de estar com a minha família, ou uma semana ou 10 dias fora só a divertir-me. E eu acho que nesse momento há assim um movimento muito inconsciente de isto podia ser mais assim. E eu acho que isso também nos deprime. Né? Sim. Que episódio épico. Inspiração para uma vida deprimente. É mesmo, ali como estava a dizer, é January Blues, não é? Janeiro azul. Mas eu sinto que esta abordagem um bocado mais deprimente tem mais a ver com o confrontaste com... Eu lembro há muitos anos quando li o Good to Great do Jim Collins, né, que é um estudo no meio das empresas e do que permite às empresas passarem de boas a excelentes. Lembro-me que um dos aspectos que ele tinha isolado, num contexto bastante diferente, mas um dos aspectos que ele tinha isolado que permitia passar de bom para excelente era o confronto brutal com os factos. Ou seja, ele e a equipa dele, era uma investigação académica, mas tinham descoberto que líderes muito bons nas organizações tendiam a não ficar presos às historinhas e ok, é assim, e, portanto, é um cocó, não é? Eu confronto-me com isto para depois poder avançar, não é? E indo buscar uma conversa mais poética, não é? Que tu me ouves muitas vezes dizer, que a transformação é precedida da aceitação. É? Portanto, eu acho que o aceitar alguns destes factos um bocadinho deprimentes que nós estamos a falar ajuda-nos depois com a transformação. É? O que eu ia dizer há bocado é que, na realidade, a depressão não é a emoção que eu sinto. Eu sinto aquela emoção ativista. Essa, eu acho que isso transpareceu talvez há bocado quando eu falei. também estou aqui a sentir isso um pouco.
porque depressão, para mim, é um estado em que não te apetece fazer nada mesmo. Sim. Não é? E claro que eu, às vezes, neste período, sinto isso, não me apetece. Mas depois, quando vem isto que está a vir agora, não é muito... Eu falei da escola, não foi por acaso, porque é assim um tema que está presente aqui, que me deixa muito frustrada, porque é um daqueles temas que parece que as pessoas querem complicar muito, estão muito agarradas ao passado e assim, ao meu ver, pequenas mudanças bastante simples podiam fazer uma diferença enorme, tanto para alunos como professores. E esta frustração que eu sinto em relação a isso é muito grande. Passa muito por mais conhecimento por parte dos profissionais, acima de tudo. E pais também. Mas dá-me assim uma vontade de agir, era isso que eu queria dizer. Dá-me assim uma vontade de agir e de procurar novos caminhos para chegar assim a algumas pessoas. Sendo que tu até estás a dar um exemplo, eu acho que não é bem o propósito deste episódio e nós depois até podemos gravar um episódio onde podemos conversar os dois um pouco sobre o que nós achamos sobre as movimentações que estão a acontecer no mundo da educação, não é? Embora nós não somos profissionais de educação, mas trabalhamos com muitos profissionais de educação. E damos formação. E damos formação a muitos profissionais de educação. Mas, sem falar diretamente sobre isso, mas eu estava a pensar que, por exemplo, agora, no início do ano, estamos a lidar com greves, não é? na educação, mas também noutros setores. E a greve em si não é... Eu acho que nem é bem um resultado deste, como estás a dizer. A greve é muitas vezes um sinal de ativismo, é muitas vezes um sinal de eu não concordo com isto e vou fazer alguma coisa, não é? E até é um ativismo coletivo, que é vamos fazer juntos alguma coisa. E é por isso que, concordando-se ou não com as greves, em cada greve em específico, a possibilidade de fazer greve é muito importante. É muito importante e por isso é que esse direito existe na nossa sociedade. Mas o que eu acho que acontece com muitas pessoas é este tempo ou esta altura do ano deprimente não é o vou fazer alguma coisa, é mais outra vez a mesma coisa, sabes? É muito um baixar os braços e ainda por cima, porque quando nós temos na idade adulta, quando nós temos a sensação de outra vez a mesma coisa, muitas vezes também bem associada outra vez a mesma coisa, só que já passaram mais 2 anos, ou mais 5 anos, ou mais 10 anos, ou mais 20 anos, ou mais 30 anos, desde a primeira vez que eu comecei a lidar com este tipo de sensações. Ou seja, para além disto tudo, também estou mais velho e há muitas vezes uma sensação de pode vir a faltar tempo para eu conseguir viver aquilo que realmente queria viver. E eu acho que isso também é uma sensação que ajuda a criar aqui este uma sensação de que não vale a pena, que é tarde demais. Agora, vamos terminar o episódio com boas notícias. Okay. E as boas notícias não são para mim, não é? Porque reparem como, e pensando agora aqui no meu lado ativista, como é fácil colocar alguém em contacto com estas dores, não é? com estas coisas que para si não estão bem e são muito dolorosas do ponto de vista mental e emocional. E dizemos assim, olha, e eu tenho a solução para ti. Eu tenho a solução, que é inscreve-te neste curso, não é? Eu, por exemplo, neste início de ano vi 2 ou 3 propostas ou mais de eventos, de meio-dia, de 1 dia, de 2 dias, que prometem, assim, taxativamente, não é? Tu vais participar nisto e vais transformar completamente a tua vida. E vais conseguir tornar-te a tua melhor versão e vais resgatar todos os teus recursos e vais ter a partir de agora uma confiança inabalável e vais ter uma clareza brutal. E isto pode acontecer, eventualmente, para alguém. Será fantástico se acontecer. Mas isto não é ser intelectualmente honesto, fazer esta proposta. Não, intelectualmente honesto seria vem de sentir 1 hora de motivação. Sim. Né? Em companhia de pessoas fixe, vamos nos divertir, ouvir umas mensagens inspiradoras e quem sabe... Sim, mas sobretudo, eu acho que as boas notícias é que se tu estás a ouvir esta conversa e ela possa estar a fazer algum sentido para ti, primeiro faz um exame de isto faz mesmo sentido para mim ou só está a fazer sentido que o Pedro e a Mia estão a dizer isto e normalmente eles até dizem coisas que fazem sentido.
Tão inteligente. Procura perceber se isto faz mesmo sentido para ti, se isto tem um match com a tua experiência, se é realmente isto que tu estás a pensar, a sentir, a viver. Okay? Ganhar consciência disto pode-nos ajudar a dizer, ok, então calma, quais são as escolhas ou opções que eu tenho aqui à minha disposição? Sem entrar assim naquela loucura de eu agora basta-me fazer uma escolha diferente e a minha vida vai se transformar radicalmente. Não, provavelmente a tua vida vai ficar muito parecida, mas procura perceber dentro daquela que é a tua liberdade quais são as coisas que de facto estão à tua disposição e quais são as escolhas que tu estás a fazer sem saberes que estás a fazer, não é? Por condicionamento. Será que há aqui alguma coisa que tu possas realmente mudar e que seja uma mudança acessível, não é? Tu começaste o ano, uma das propostas que fizeste foi a cada mês experimentar um novo prato ou um novo ingrediente. Assim, há pequenas coisas que tu podes fazer, não só para experimentar, mas realmente para te poderes sentir melhor, que tenham a ver com os teus hábitos e as coisas que tu fazes, mas sobretudo que tenham a ver com o significado que tu dás às coisas, que tenham a ver com os teus objetivos ou metas, as coisas que tu estás a perseguir e com as tuas necessidades. E às vezes é nessas pequenas coisas que nós podemos ganhar de facto um nível de consciência diferente. Agora, quando pensamos nos nossos objetivos, muitas vezes não são bem os nossos objetivos. São objetivos que são muito condicionados pelo contexto, pelo discurso à nossa volta, por aí fora. E imagino eu que uma das razões porque, não é, na terceira segunda-feira de janeiro já se foram, é porque, não é, o objetivo de algo novo existe para satisfazer alguma necessidade. É uma estratégia, só que não é uma estratégia, é efetivamente ligada a uma necessidade mesmo importante. Não é? Se eu tenho uma necessidade, se uma das minhas principais necessidades é conexão, não é? Ligação, pertença, começar a correr sozinha provavelmente não será, não é? 3 vezes por semana vou correr, ou o que for. Provavelmente não será uma boa estratégia, uma estratégia duradoura. Não é? Não sente que pode também ter a ver com isso? Fico triste porque o que estou a fazer não está a satisfazer as minhas necessidades. Isso é que Portanto, tu estás a propor que as mudanças que nós possamos implementar que estejam conectadas com as nossas necessidades. Que será bastante importante. Certo. Mas lembrando, eu aqui vou... Como é que tu disseste? Isto era... Porque nós fizemos um episódio que era o Desmancha Prazeres e este parece que é o Desmancha Prazeres 2. Mas lembrando-te que algumas destas coisas... elas vão ser altamente influenciadas pelas circunstâncias à tua volta. Claro. Não é? E claro que às vezes algumas das escolhas que nós fazemos são precisamente para quebrar essas circunstâncias, para deixar de estar rodeado de certas circunstâncias. Mas, portanto, aqui eu acho que uma das coisas que se calhar é mais fácil... Já sei como é que vou acabar isto numa nota positiva. Tadã! Espetáculo! Ainda temos uma prática inspiradora. Sim, isto vai ser ainda mais inspirador do que a prática inspiradora. Porque talvez, eu sei como é que vou ressignificar isto. Talvez este seja um momento melhor do que foi o início do ano, do que foi a passagem do ano, aqueles dias, para desenhar objetivos e tomar decisões para este ano. Que são mais realistas? Sim, porque se calhar já não estamos assim inebriados, né, intoxicados pelaquela ideia do tudo é possível e agora é que vai ser e este vai ser o ano. E não estamos a ser assim infiltrados e influenciados pelos outros. E se calhar agora estamos numa fase em que conseguimos se calhar utilizar melhor os presentes de Natal que nós trouxemos este ano. Conseguimos utilizar melhor a verdade, que é vou ser verdadeiro. Porque, no fundo, eu acho que neste episódio nós estávamos a falar sobre aquilo que nos deprime, é o facto de nós, durante uns instantes... Não falámos a verdade. Nós não fomos verdadeiros e não foram verdadeiros connosco. Não é? E agora nos dizemos, ok, isto... o mais provável é que seja igual. Não é? Portanto, sabendo disso, o que é que eu quero fazer? E também, talvez estejamos em melhores condições para utilizar o presente que eu trouxe foi o do talvez. Sim. Talvez isto funcione, talvez não. Sabendo que talvez possa funcionar ou talvez não, como é que eu me posso reorganizar mental e emocionalmente para ir atrás das minhas preferências e procurar mudar coisas
que eu acho que são boas para mim, mas sem estar prisioneiro do resultado. Porque talvez isto funcione, talvez não. E eu acho que isto para mim, é isto que me dá outra vez, normalmente, volta ao ânimo e a motivação. Volta o ânimo e a motivação. Agora, eu acho que o nosso... Vou dar um bocadinho de graxa à nossa audiência aqui do podcast, que a maior parte das pessoas que nos ouve, acho que tem uma exigência intelectual já que lhes permite lidar com estas mensagens e dizer, ok, isto é melhor do que vai, tu consegues, tens a que acreditar. Mas para muitas outras pessoas não. É tipo, ouvir esta conversa perdida minha deixa-me triste e deprimido. Deixa-me mudar para o canal do tu consegues tudo o que quiseres, não é? Deixa-me mudar para o canal da lei da atração e da abundância. Aquela cena do vou atrair para mim todas as coisas que realmente mereço. Mas eu acho que é esta conversa que é mais honesta e que esta é que é a conversa de desenvolvimento pessoal. Porque aqui é que há realmente desenvolvimento pessoal. É quando há inicialmente um confronto brutal com as circunstâncias tal como elas são. Requer um bocadinho mais de nós, não é? Requer um pouco mais de nós. Mas é aqui que tu realmente podes ter uma sensação de eu acho que alguma coisa mudou dentro de mim, é que é uma coisa muito pequenina, difícil de explicar, mas que é um progresso. Porque perante as mesmas circunstâncias, eu sinto aqui alguma coisa diferente. E o que está muito longe daquela proposta do o desenvolvimento é uma coisa, não é, avassaladora em que tu vais e levas tudo à frente. Porque isso, para a maior parte das pessoas, simplesmente não é real. Pois. É verdade. É isso. Portanto, começaste a falar do Blue Monday. Sim, como é que te sentes agora? Estava a dizer, esta conversa provocou assim muitas linhas de pensamento aqui dentro. Sim. E a minha mente, Macaco. que tem alguma dificuldade de atenção, teve que fazer aqui umas escolhas em relação às partilhas que fiz. Foi igual para mim. Eu acho que esta conversa tinha dado origem a mais 10 conversas diferentes. Sim, foi o que estava a sentir. E isso para mim é bom. Isso é motivador, isso estimula-me, porque uma das coisas que eu mais gosto é de ter estas conversas aqui no podcast, não é? Que me levam a pensar em coisas novas, que me levam a ter insights, não é? Porque este insight que eu estava a partilhar hoje da influência do tempo em janeiro ou em setembro foi fruto de uma conversa que tive num jantar ontem à noite. E aquele tipo de conversas que eu tive ontem à noite, que estamos a ter aqui hoje, isso é uma das... estava aqui a pensar que isso também pode ser um objetivo, já que tu estás a propor definir novos objetivos. Alguém, se calhar, quer introduzir um prato novo todos os meses. Também podemos juntar a esse prato pessoas interessantes e conversas interessantes. Todos os meses. Certo. Sim. Sabendo que isso às vezes vai ser difícil. E que talvez seja interessante, talvez não. Exato. Sim. É isso mesmo. Estraguei-te a tua inspiração final. Respira fundo. Sim. Fiquem por aí para a nossa prática inspiradora desta semana. Sim. E agradeço-te, Mia, porque ainda vou ter que processar um pouco melhor o efeito desta conversa. Sim. Mas noto que despertou aqui qualquer coisa de interessante. Boa. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Prática inspiradora da semana. Obviamente, na sequência aqui da conversa que nós tivemos no episódio, queria-te propor que pudesses pensar sobre circunstâncias. Nós falamos muitas vezes no episódio sobre a diferença entre focar-nos naquilo que controlamos e naquilo que nós não controlamos. E entre aquilo que nós não controlamos estão as nossas circunstâncias. As coisas com que nós nascemos, as coisas que estão à nossa volta e que não dependem de nós. Ora, quando nós colocamos o nosso foco nas nossas circunstâncias, muitas vezes isso pode nos levar a utilizar essa informação como justificação ou explicação para não avançarmos ou não alcançarmos o tipo de resultados que queremos alcançar. Por isso é que em muitas abordagens de desenvolvimento pessoal se diz esquece isto, foca-te só e exclusivamente naquilo que controlas e tu sozinho consegues
ultrapassar toda e qualquer circunstância. Ora, aquilo que eu te quero propor é que tu consigas, quando estás a desenhar um objetivo, quando estás a desenhar uma meta e quando estás a desenhar um plano de ação, que consigas integrar as tuas circunstâncias, lembrando que elas estão lá e que têm um peso. Elas não são uma desculpa ou uma justificação, mas elas servem de enquadramento. Eu quero fazer isto, eu quero implementar isto, eu quero avançar neste sentido, sabendo que estas são as minhas circunstâncias e que algumas delas podem ser altamente limitadoras e aceitar essas limitações. Não para nos escondermos atrás delas, mas para saber que necessitamos de ir para além delas. Ora, esta conversa, acredito eu, é muito mais interessante e intelectualmente honesta do que fazer de conta que as circunstâncias não existem ou fazer de conta que nós podemos simplesmente superar toda e qualquer circunstância. Proposta inspiradora para esta semana é tu poderes conversar com alguém sobre o papel que as tuas circunstâncias têm na tua vida, nomeadamente em áreas onde tu gostarias de avançar e gerar novos resultados, e como é que podes integrar essas circunstâncias na tua tomada de decisão. Boas conversas e fica à vontade para partilhar connosco o resultado dessas investigações.